Agro dos Estados Unidos alerta Trump que guerra comercial com a China beneficiará o Brasil. E por que isso pode acontecer? Porque assim, os Estados Unidos são um grande vendedor de soja para a China. Eles são um dos maiores produtores de soja do mundo ao lado do Brasil. E vendem muita. A maior exportação de soja para a China é dos Estados Unidos. Aí tem uma tarifa de 34% na China para a soja americana entrar lá. Ou seja, a soja americana vai ficar 34% pelo menos mais cara para o comprador chinês. Quem é o comprador chinês? É o cara que compra soja para fazer óleo de soja, para fazer coisa de comida e também para fazer ração para os animais, para o rebanho de gado, para o rebanho de porcos, para os animais lá na China. Então, esse chinês vai pagar mais caro. O que ele vai fazer? Não vou pagar mais caro, vou comprar em outro lugar. E onde? Quem é o outro grande produtor de soja do mundo? O Brasil. Então, assim, o fato de que a China implementou essas tarifas contra os americanos pode fazer com que ela passe a comprar mais soja nossa. E os agricultores lá dos Estados Unidos já avisaram o Trump, olha, você vai ferrar com a gente, o Brasil vai tomar nosso mercado lá na China por causa dessa bobagem e tal. E o Trump não recua de jeito nenhum, né? Alckmin diz que o governo não pretende usar projeto da retaliação contra a tarifaço de Trump e defende negociação. O Brasil, por enquanto, pelo menos, não pretende retaliar a China. Não, pretende deixar como está. E por quê? Qual seria o interesse do Brasil? Então, o interesse do Brasil é o seguinte, tem mais tarifas elevadas, mais altas em outros países do que aqui no Brasil. Isso significa que, apesar de os preços brasileiros lá nos Estados Unidos aumentarem um pouquinho por causa da tarifa brasileira, os preços dos nossos concorrentes vão aumentar mais. Porque a Europa, por exemplo, 20% de tarifa, a China, como eu acabei de dar esse exemplo, 34% de tarifa, a região ali de Taiwan, Vietnã, que são regiões que fabricam muitos produtos têxteis, roupa, tecido, e vendem para os Estados Unidos. Esses países foram tarifados em 46, 40 e tantos por cento. Então, pensa bem, o fabricante de sapato brasileiro, lá de Franca ou lá de Birigui, o sapato que ele vende para os Estados Unidos, e ele vende bastante, vai chegar lá 10% mais caro. Para o americano, quem vai pagar mais caro é o cidadão americano, ok? Ok. Quem é o maior concorrente do sapato brasileiro no mundo? Tem dois, China e Itália, na Europa. Esses dois foram tarifados com tarifas mais altas do que a brasileira. Então, o sapato brasileiro vai subir 10%, o sapato italiano vai subir 20% e o sapato chinês vai subir 34%. Então, o nosso sapato ainda vai ficar mais barato. Então, isso pode até aumentar as nossas vendas do Brasil para os Estados Unidos e ainda aumentar as vendas num valor um pouquinho maior, 10% mais caro. Roupa, indústria têxtil brasileira, Santa Catarina tem muito, né? A indústria têxtil exportadora vai ficar 10% mais cara, mas de novo, né? A região lá de Taiwan, Vietnã, essa região dos tigres asiáticos, né? Que exportam muitos tecidos e muitas roupas, foram tarifados em mais de 40%. Então as roupas deles vão ficar bem mais caras. Então é possível que os tecidos e roupas brasileiros fiquem mais baratos do que os concorrentes. Café, mesma história, né? Quem faz café no mundo e vende para os Estados Unidos foi tarifado com tarifas mais altas do que as tarifas brasileiras. Então o nosso café pode até ficar mais barato que os outros. Apesar de subir um pouquinho de preço, vai ficar mais barato que os outros. Então, todo mundo que retaliar os Estados Unidos, como a China fez, pode estar abrindo mercado para comprar os produtos brasileiros. Por quê? Porque os produtos americanos vão ficar mais caros. Por outro lado, se os países não retaliarem e simplesmente entubarem essa tarifação, eles vão perder competitividade dos seus produtos, porque eles vão ficar mais caros, e os produtos brasileiros, apesar de também ficarem mais caros, vão ficar menos caros do que o desses concorrentes. Então tudo isso pode favorecer o Brasil. E como é que isso pode impactar a inflação brasileira? Então vamos lá. Primeiro, a boa possibilidade, que é a da inflação cair. O que vai acontecer, o que pode acontecer? Vamos pegar de novo esse caso concreto, China e Estados Unidos, que já colocaram tarifa um no outro. A China vende muitos produtos eletrônicos, computadores, celulares e uma infinidade de coisas para os Estados Unidos, certo? Muita coisa mesmo. Só que esses produtos agora vão ficar mais caros, por quê? Porque é 34% de tarifa. Vai diminuir as vendas da China para os Estados Unidos. Tá, mas a China continua fabricando esses produtos. E aí, vai enfiar esses produtos onde? Então, em outro país. Vai vender para outro país que não tem tarifa, que vai conseguir colocar esse produto mais barato. Então, é possível que tenha uma inundação de produtos chineses no mercado brasileiro, não só brasileiro, no mundo inteiro, mas falando especificamente do Brasil. É possível que vários produtos que antes saíam da China para os Estados Unidos passem a vir da China para o Brasil. E aumenta a oferta desses produtos no Brasil.
E se isso acontecer, o que acontece com o preço? Cai. Aumenta a oferta, o preço cai. Então isso pode impactar os preços para baixo no Brasil. Produtos norte-americanos que eram exportados para a China e que eventualmente não vão mais também, porque a China colocou 34% de tarifa nos Estados Unidos. Para onde vai esse produto? Para outro país. Pode vir para o Brasil também. Então um produto deixa de ir dos Estados Unidos para a China para vir dos Estados Unidos para o Brasil. Aumenta a oferta, derruba o preço. Então assim, esse é um cenário, ainda mais que o Brasil não está retaliando, ou seja, não vai ter problema dos produtos entrarem aqui no Brasil com tarifas elevadas e tal. Então isso possibilita um aumento da oferta de diversos produtos no Brasil e quando isso acontece, os preços caem. Então isso pode impactar a inflação para baixo. Pode ser que a sua compra do supermercado fique mais barata nos próximos meses, se acontecer só isso. Agora, o que pode provocar um aumento dos preços no Brasil? Sim, porque essa situação também pode provocar inflação. Pode ser o contrário. Pois é. O que acontece é o seguinte, uma única coisa é certa, garantida, todo mundo já falou que vai acontecer. O que é? Inflação nos Estados Unidos. Lá vai ter inflação. Por quê? Porque o Trump colocou tarifa em todos os países do mundo que exportam para os Estados Unidos. Colocou até tarifa em Ilha de Pinguim, que não mora nenhum humano. Pra você ter uma ideia. Então, todos os produtos que são importados vão ficar mais caros nos Estados Unidos. E aí não é um produto pronto, muitas vezes é um componente, né? Então, por exemplo, a tarifa taxou o aço, vai fazer subir o preço do carro, vai subir o preço do avião, se sobe o preço do avião, sobe o preço da passagem do avião, né? Então impacta diversos preços de diversos produtos diferentes por conta dessa tarifa. Então vai ter inflação nos Estados Unidos, isso é certo. Agora, o que acontece quando tem inflação? O Banco Central precisa agir para segurar a inflação. No caso do Banco Central americano, a gente está falando do Federal Reserve, o Fed. E o que ele faz para segurar a inflação? Aumenta os juros. Aumentando os juros, freia o consumo, a inflação diminui. Detalhe, quando o Banco Central aumenta os juros, os investidores preferem investir nos Estados Unidos do que em outros países. Por quê? Porque o juro lá é pago em dólar e o juro está alto, então é mais vantajoso investir lá. Então eles tiram dinheiro que está investido em outros países, compram dólar e investem nos Estados Unidos. O que isso provoca? Queda na Bolsa de Valores, porque você tira o dinheiro, por exemplo, do Brasil ou da Espanha, da Alemanha, você tira dinheiro da Bolsa lá. Qual que é o outro impacto? Está todo mundo comprando dólar para investir nos Estados Unidos. Então está todo mundo comprando dólar, o dólar sobe. E aí esse dinheiro é investido lá nos Estados Unidos. E é exatamente essa subida do dólar que provoca a inflação, porque vários produtos são dolarizados. O preço é dolarizado, até o pãozinho. O preço é em dólar, por quê? Porque o trigo é dolarizado. A gente importa trigo da Argentina, por exemplo, em dólar. Então, vários produtos são impactados, o preço é impactado quando o dólar sobe. Impacta, por exemplo, o preço dos combustíveis, porque o petróleo é cotado em dólar. Ao barril de petróleo, tantos dólares, lembra? Então, vai subir o preço da gasolina, do óleo diesel, e se subir o preço do óleo diesel, meu amigo, minha amiga, sobe o preço é de tudo, porque tudo é transportado de caminhão, né? E o frete fica mais caro. Então, tem esse detalhe também. Se demorar demais e se todo mundo ficar retaliando os Estados Unidos, isso pode provocar uma inflação mundial, porque quem retalia, quem põe uma tarifa, está contratando uma inflação para si mesmo. Por quê? Porque ela está colocando tarifa no produto que ela compra. Então, olha, um sapato que chega nos Estados Unidos hoje a R$100 vai custar 110. E quem vai pagar? Um cidadão americano. 110. Na China, a mesma coisa com o produto americano, que agora tem a tarifa lá. No caso, se o produto for um sapato chinês, vai custar 134, não é nem 110. Se for um sapato italiano, 120. Então quem vai pagar esse preço? O cidadão médio americano. Então vai ter inflação. E aí quando um outro país como a China retaliou, vai ter alguma inflação na China também. Por quê? Porque ela não vai parar completamente de comprar os produtos dos Estados Unidos. Ela, vou redirecionar, vou comprar mais petróleo do Brasil, por exemplo, que está mais barato. Vai comprar mais, mas não vai comprar tudo. Vai ter que continuar comprando uma parte dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também são um grande produtor de petróleo. Então, neste caso, também vai ter inflação lá na China. E é por isso que o Alckmin está dizendo, olha, nós não pretendemos colocar uma tarifa em produto americano. Por quê? Porque quem paga esse produto é o brasileiro que compra, que importa. E aí, ao colocar uma tarifa só para se vingar do Trump, o que você faz? Você traz inflação para o Brasil. É por isso que o Alckmin disse, olha, foi aprovada uma lei, é uma carta na manga que a gente tem, é uma carta importante para a gente sentar numa mesa de negociação. Agora, nós não pretendemos usar. Por quê? Porque o Brasil ficou ali, ó, né, na lista dos países que tem a menor tarifa. Então isso é bom.
para o Brasil. Isso pode ser até uma vantagem econômica do Brasil. É claro, vai depender principalmente dos outros países, se eles vão ou não vão fazer o que a China fez, que é retaliar, que é colocar uma tarifa também nos produtos norte-americanos. Cada país que for colocar uma tarifa está contratando uma inflação para si mesmo e está contribuindo para aumentar a inflação no mundo inteiro. Então, assim, se todo mundo resolver se vingar dos Estados Unidos, o planeta vai enfrentar inflação. É isso que vai acontecer. Então existem, neste momento, se você me perguntar se a gente fala direta, e aí, vai aumentar ou vai diminuir o preço da minha compra no supermercado? Eu diria para você o seguinte, que num primeiro momento, conforme o cenário está se desenhando, vai cair, vai reduzir o preço, porque vai chegar mais produto. Isso é o cenário que se desenha neste momento. É claro que o Trump muda de ideia todo dia, amanhã ele pode tirar as tarifas, tirar metade, amanhã ele pode sentar com algum país, negociar e falar não vou cobrar tarifa nenhuma. Enfim, ele negocia outros tipos de vantagem e ele usa as tarifas nessa negociação. Então pode ser que mude tudo, né? Mas o próprio Trump está dizendo, não vou mudar a minha política. Ele está falando isso. Então se ele realmente cumprir, e eu não tenho motivo para duvidar, porque doido ele é, se ele realmente cumprir, então as tarifas vão permanecer, né? E se elas vão permanecer, o cenário imediato que eu vejo é redução da inflação no Brasil. Vai ficar mais barato fazer compra no supermercado, tá bom? E aí, um longo prazo, a depender do quanto tempo for durar essa confusão toda das tarifas, pode ser o inverso, que é aquela coisa que eu falei, porque vai gera inflação americana, sobe o juro, se sobe o juro o investidor corre para lá, se o investidor corre para lá sobe o dólar, se sobe o dólar sobe tudo, né? Então, num longo prazo, isso pode significar um aumento de preço, pode. Num curto prazo, pode significar uma redução de preços no Brasil. Agora, nos Estados Unidos não é pode não, é vai. Vai ter inflação elevada. Isso é líquido e certo. Ó, última coisa, eu queria deixar um recado rápido para você que quer trabalhar, ter um complemento de renda, trabalhar em casa, sabe? No computador, no celular, ter flexibilidade de horário, de dias de trabalho. Tem gente que já tem um emprego, mas não está ganhando o suficiente, que é um complemento de renda, tem gente que quer mudar, tem gente que quer fazer disso sua renda principal. E ó, trabalhar em casa com flexibilidade de horário, vou te falar porque é o que eu faço aqui todos os dias, você vem aqui me acompanhar. É muito bom, é muito tranquilo, tá? E tem gente que vive disso, muita gente, que o mundo digital é tão grande quanto o mundo real hoje em dia, né? E as plataformas estão aí para você ganhar dinheiro trabalhando. Eu sempre repito isso, não é fórmula mágica para ganhar dinheiro, para ficar rico, não é tigrinho, não é bet, não é essas coisas não. É trabalho. Por exemplo, vendas, por exemplo, prestação de serviço, por exemplo, gestão de tráfego na internet, tráfego, uma série de coisas desse sentido. Existe uma escola de negócios que ensina o que você precisa para passar a trabalhar pela internet. Ganhar 2, 3, 5, 6, 8 mil reais por mês, dependendo da sua dedicação, do tempo que você dedicar e do trabalho que você escolher. Mas tem essa possibilidade. Aqui embaixo é o primeiro link que aparece na descrição do vídeo, também no comentário fixado, te explica tudo que você precisa saber para ingressar nesse mundo do digital e passar a ganhar um dinheirinho a mais ou um dinheirinho legal trabalhando de casa no horário que você decide. Pode até mudar de cidade. Quero morar na praia. Muda. Porque você pode trabalhar de lá também. Então clica aqui no primeiro link da descrição que você vai conversar com o Clayson, que também é nosso amigo youtuber, e ele vai te explicar tudo que você precisa saber. Mas o mais importante eu já te explico. Para conhecer é de graça. 7 dias você não precisa pagar nada, você pode ir lá, ver se serve para você e tal. Se você achar que não serve, depois de 7 dias, um abraço, tchau, não tem nada. Beleza? Só se servir para você, se você achar que vale a pena investir, você entra e aí sim você encara o pagamento lá. Caso contrário, vai lá e conhece, cara, não custa nada, de repente pode mudar a sua vida, tá bom? Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final, agradeço demais a sua audiência, peço para você que se ainda não tinha dado like lá no começo do vídeo, para deixar o like agora, o like, um comentário, uma inscrição é muito importante, porque ele faz o vídeo aparecer para mais pessoas.